Olá, pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira e esse é o programa Super Dicas da Degrau Cultural. Hoje estamos dando sequência à série sobre perfil de provas das principais bancas organizadoras nas disciplinas consideradas básicas em concursos, né? Como língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática, direito administrativo e direito constitucional. A série completa sobre as provas do Sebrasp pode ser conferida aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube. Agora, nesta segunda rodada, os professores estão fazendo uma análise das avaliações elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as provas de Direito Constitucional da FGV. E o nosso convidado para analisá-la é o professor Francisco Batista. Seja muito bem-vindo ao Super Dicas, mestre. Tudo bem com você? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que estiver nos vendo, né? A gente sabe que a audiência ela é a mais plurima possível, né? O pessoal assiste nos mais variados possíveis horários. Então, sejam bem-vindos aí. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, mestre. Vamos hoje aqui falar sobre as provas de Direito Constitucional da FGV. E aí, professor, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: a FGV é a organizadora mais temida aí pelos candidatos no que tange a disciplina de língua portuguesa, né? E em relação ao direito constitucional, ela também é um bicho-papão ou não é para tudo isso, professor? Dá para gabaritar uma prova de direito constitucional da FGV? Ah, dá sim, com certeza. A FGV, né, assim, em português, realmente ela é bem temida, né? Os alunos eles têm bastante medo da FGV em português. Mas em constitucional, assim, ela também é um pouco mais elaborada que as outras bancas e tudo mais. Mas não veria, não acho que seja tão esse nível de dificuldade tão grande quanto colocam em português. Em português eu também não posso analisar, né? Mas pelo que eu vejo os professores e os alunos falando, realmente em português ela é muito complicada. Mas em constitucional eu não vejo tanta complicação assim, não. Ela requer um pouquinho mais de atenção, né, dos alunos, né, do que uma OCP, do que uma Selecom e tudo mais, né? Mas não é nada. Não é um bicho-papão, dá para gabaritar, não é isso, mestre? Dá para gabaritar sim. Pô, então show de bola. Me diz uma coisa, mestre, quando o candidato descobre, né, que a FGV será a organizadora do seu concurso, cara, quais são as estratégias de estudo que ele deve adotar para obter um bom rendimento aí na parte de direito constitucional? Fora rezar muito, né? Mas se não é difícil, não precisa rezar, mestre. É verdade, eu estou brincando. É assim, olha, a primeira coisa, óbvio, de qualquer banco, e aí não só FGV, né, qualquer banca que a gente vai fazer uma prova é fazer questões daquela banca. Né? Isso aí eu acho que é o primeiro passo, né? Fazer bastante questões daquela banca em si. Porque aí você vê as peculiaridades, o que cada banca mais aborda. Porque, assim, embora as bancas, às vezes, abordem os mesmos assuntos, dentro de cada assunto tem uma peculiaridade, tem alguma coisa, né, diferente. Outra coisa também que eu vejo muita necessidade dos alunos fazerem, principalmente em FGV e na CESP também, mas principalmente na FGV, seria fazer simulados, né? Assim, simulado, cara, é o final da preparação e a cereja do bolo, né? A azeitona da empada que vai tirar o aluno ali daquela zona de conforto, tirar ele do teórico e passar para o prático, vamos dizer assim. Embora a questão seja prática, o simulado ele é outro nível, né? E aí aqui eu também queria assim dar os parabéns à Degrau Cultural, por quê? Porque a Degrau tem ótimos programas simulados. Você vê vários cursos aí no Rio de Janeiro, praticamente é só a Degrau que trabalha simulado. E é o último passo tão importante que ele é muito negligenciado pelos outros cursos. E a Degrau tem sempre curso de simulado. Perfeito, mestre. E aí eu queria que você falasse o seguinte, mestre, quais são as principais características da prova de Direito Constitucional da FGV? Ela tem ali as suas pegadinhas, não? Comenta um pouquinho sobre a prova. Tem sim, ó. A prova da FGV, tá? Ela requer mais interpretação, em regra, do que as outras provas. Tá legal? Se a gente for comparar a FGV com outras bancas, a FGV é aquela banca que exige mais interpretação do aluno. E aí eu não estou falando nem de questões de português, não. Estou falando questões de direito, tá? Direito constitucional, e aí também até nos outros direitos. A FGV não é aquela banca que dá a questão. Tipo, assinale a alternativa correta. Ou então, marque... Ela não faz desse jeito.
ela sempre coloca uma história, ela sempre coloca um caso concreto, ela sempre coloca algo que vai fazer o aluno ler, entender, interpretar, para depois cair para a questão. São enunciados grandes, mestre? Isso, com certeza. Eu quero falar agora. A prova da FGV, ela tem enunciados grandes, ela tem enunciados muito longos. Inclusive, a prova que passou aí da Polícia Civil, as duas, investigador e inspetor, tinha questão, tinha folha, que eram duas questões, uma questão do lado, outra questão do outro. Entendeu? Então, assim, como a prova é mais longa, ela cansa mais, ela exige mais atenção do candidato. A gente sabe que, assim, você começar a fazer aí 70, 80, 100 questões. Quando você está fazendo 10, 20 questões, é uma coisa. Quando você está na 80, já é outra coisa diferente. Né? A atenção, o cansaço do candidato é muito grande. E também a FGV ela brinca muito com esse lance de psicologia de prova. Ela tenta levar o candidato ali pela emoção, pelo coração, né? A gente vai fazer depois umas questões, e você vai ver que é dessa forma que ela trabalha. Ela usa muito também a psicologia dentro da prova, além de fazer umas provas muito longas, tá? Interessante. São provas cansativas, pessoal. Então tem que aí, né, treinar. E aí, por isso, retomando até a pergunta anterior, por isso que eu coloquei a importância de fazer simulados. Porque uma coisa é você fazer 10, 15 questões, ir lá, beber uma água, tomar um café, olhar 15 minutinhos no WhatsApp e voltar. Faz mais 15 questões, bebe uma água, toma um café, mexe com o cachorro, volta. Faz mais 15, 20 questões, mexe no Instagram, vai no banheiro, toma um banho, volta. Outra coisa é você sentar lá e, no período de 3, 4 horas e pouco, fazer 80 questões, 90 questões. É totalmente diferente, Perfeito. E, mestre, então, assim, ela não é uma banca, então, que trabalha tanto com a letra fria da lei, ou ela costuma explorar também bastante doutrinas, súmulas, jurisprudências? Como é que é esses detalhes aí da prova? Aqui a gente tem que também fazer assim, a gente não consegue colocar tudo na mesma cesta. Aqui a gente tem que pegar a FGV e destrinchar um pouquinho. Dependendo do nível do concurso, ela trabalha mais ou menos letra de lei, mais ou menos doutrina e jurisprudência. Agora, no geral, a gente pode colocar, sim, a FGV junto com a CESP, uma banca um pouco menos literal. E aí eu gostaria de fazer uma observação bem grande. Um pouco menos literal não quer dizer que não cobre letra de lei. Todas as bancas, independente de qual é, cobra muita letra de lei, muita, todas elas, independente. Só que umas cobram praticamente só letra de lei, como a OCP, Selecom e tudo mais, o MARC e tudo mais. Outras, já além de cobrar letra de lei, também cobram o quê? Doutrina, jurisprudência, súmulas, né? Então, assim, a FGV ela tem essa tendência. Agora, se você pegar uma prova da FGV de um nível, de um cargo ainda um pouco mais alto, aí que ela vai cobrar mais ainda. Súmulas, jurisprudência, às vezes até as jurisprudências pontuais, que não são súmulas, são julgados isolados. Isso aconteceu muito aí na prova da polícia, da FGV, e acontece direto também. Então, assim, resumindo, né? A FGV trabalha letra de lei? Sim, trabalha como qualquer outra banca. Só que a FGV, junto com a CESP, elas trabalham, além da letra de lei, bastante doutrina e jurisprudência. E ainda, se for uma prova da FGV de um cargo um pouquinho mais elevado, tipo analista, delegado, alguma coisa desse tipo, né? PRF, PF, aí o negócio ainda fica mais sério ainda, né? Então, mas sempre tem. Então, a gente pode chegar à conclusão de que, para cargos de nível superior, a tendência é que ela explore mais doutrinas, súmulas e jurisprudências, e para cargos de nível médio, um pouco mais de letra fria da lei. Seria isso? Eu diria que, assim, no cargo de nível médio, 50-50, ou 60 de nível de letra de lei, 40 de jurisprudência e doutrina. Em cargo de nível superior, eu botaria aí 45-50 de letra de lei, 45-50 de doutrina e jurisprudência. Perfeito, mestre. E aí, eu queria que você falasse o seguinte, cara. Quais são, assim, eu queria que você listasse, se fosse possível, assim, pelo menos 7 grandes assuntos de direito constitucional que são bastante explorados na prova da FGV. São assuntos, assim, muito recorrentes.
Aí volta e meia está ali na prova, pelo menos esses 7 grandes assuntos. Quais seriam eles? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou segregar um pouquinho a mais, porque eu acho que fica mais fácil para o candidato. Vou botar uns 4 ou 5 tópicos que caem em qualquer concurso, independente do cargo, independente da carreira, se é tribunais, se é segurança pública, se é fiscal, independente. Sim. Então, eu colocaria, óbvio, né, direitos e garantias individuais e coletivos, artigo 5º e tudo mais. Princípios fundamentais também geralmente cai, com a teoriazinha ali de princípios fundamentais de 1 ao 4º, seria o segundo assunto. Nacionalidade e direitos políticos também cai, são mais 2 assuntos que sempre caem. Organização do Estado também cai, né? Ali competências e tudo mais. Diria que esses 5 seriam os tópicos, vamos dizer assim, coringa, que caem em todas as provas, né? Mas aí a gente tem que separar mais ou menos por área. Se a gente for falar da área da segurança pública, sempre tem segurança pública, lá no 144 da Constituição, que aí é uma boa parte, o que não cai em nenhum tribunal. Não cai carreira fiscal, geralmente, entendeu? Então, assim, aí a gente já vai para a segurança pública. Ordem social também cai muito quando é segurança pública, quando é prova de universidade. A gente vai ter agora o FRJ, a gente vai ter agora o IFRJ, sempre cai a ordem social, que geralmente não cai em tribunal, cai em segurança pública, cai em universidade. Aí, se você pegar uma carreira de tribunais, agora é em qualquer tribunal, seja ele qual for, nível médio, nível superior, qualquer tribunal, vai cair, óbvio, poderes, né? Poderes geralmente caem nos outros também, mas poderes sempre caem em tribunal com mais ênfase em poder judiciário, obviamente, mas também cai funções essenciais da justiça, em tribunal. A gente vai ter agora, tudo bem que a gente sabe que a banca é SESP, né, o TCE, né, mas, por exemplo, se fosse FGV, uma prova de tribunais, vai cair ali o TCU, obviamente, o que não cai em nenhum outro concurso para outras áreas. Então, eu colocaria assim, ó, resumindo, né, 5 tópicos que caem todos, independente do tipo de concurso. Direitos e garantias individuais e coletivos, princípios fundamentais, nacionalidade, organização do Estado, direitos políticos. Esses seriam mais ou menos os 5 aí. E poderes, né? Sempre cai. Poderes também caem. E aí, dependendo da área do concurso, segurança pública. Aí, segurança pública e ordem social. For faculdade, ordem social, ali carreira administrativa. Se for tribunal, aí tribunal que eu digo, né, tribunal de contas, cai tribunal de contas. Se for tribunais em geral, TRE, TRF, TRT, aí vai cair muito poder judiciário e funções essenciais de justiça. Muito bom, mestre. Agora, tem algum assunto aí que a FGV não explorava muito em suas provas e que de um tempo para cá vem se tornando uma constante? Falando especificamente sobre a FGV. Assim, ó, eu não vejo nenhum assunto que virou moda, vamos dizer assim, né, na FGV. Ela sempre explorou bem diversificado. O que eu vejo é a forma de explorar. E, principalmente em poder executivo, mudou um pouquinho quando cai poder executivo. Por quê? Poder executivo sempre caía ali o artigo 84, parágrafo único, inciso 6, 12 e 25, primeira parte. São as competências do presidente, o que ele pode delegar, para quem ele pode delegar no parágrafo único e o que ele pode delegar, o 6, 12 e 25, primeira parte. Isso, caiu o poder executivo, 90% de chance de ser uma questão daí. O aluno sempre teve que decorar isso. Ultimamente, talvez com esses lances aí do Poder Executivo, impeachment e tudo mais, caiu muito também crime de responsabilidade do presidente, como faz, as atribuições, além dessas, né, as atribuições, forma de Estado, forma de governo, então ela mudou um pouquinho a ênfase dentro ali do Poder Executivo. É o que eu mais vejo de mudança. O resto, mais ou menos, segue sempre a mesma linha ali já há algum tempo. Perfeito. Professor, agora que o senhor matou a cobra, eu quero que o senhor mostre o pau, né? Então, vamos lá. Chegou a hora da gente resolver algumas questões. Eu trouxe 3 questões, né? Para comprovar exatamente isso que o senhor comentou na entrevista. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a tela, né? E vou trazer aqui para o senhor comentar as questões que o senhor colocou aqui. Deixa eu dar um F5, né? Opa, deixa eu voltar aqui para a questão anterior. Só um minutinho. Vamos lá. Vamos lá. Essa primeira questão aqui, mestre, pode fazer aí seus comentários.
Vamos lá, você está vendo aqui, ó, a prova ali de 2021, né, bem recente, titular ali do TJ de Santa Catarina. Vamos lá. Ó. João, músico, famoso músico brasileiro, com décadas de carreira, tomou conhecimento pela imprensa de que sua biografia fora concluída por Maria, estando com o lançamento marcado para o final do mês. Embora tenha sido procurado por Maria em diversas ocasiões, sempre se negara a atendê-la, tendo imaginado que, com esse proceder, impediria o avanço do projeto, já que não o autorizaria, né? Ele não queria que tivesse a sua biografia. Transtornado com a possibilidade de ter sua vida devassada, principalmente a partir da visão de um terceiro, né? Que não a sua, consultou um advogado a respeito da compatibilidade da conduta de Maria com a ordem constitucional. O advogado respondeu corretamente que a conduta de Maria, no contexto descrito, era... Vamos lá, o que eu gosto muito dessa questão aqui é para exemplificar aquilo que eu falei. Eu não vou ficar me atendo tanto ao conhecimento aqui da questão, lógico que eu vou falar também, mas a gente está aqui mais para dissecar a banca, não é isso? Isso, exatamente. O intuito, né, aqui do concurso. Eu gostaria muito que o candidato se atentasse ao seguinte, ó, o gabarito é a letra B, tá? Porque a gente tem que ter noção, né, de um posicionamento do Supremo, né, de que é sim autorizado, tá, fazer as biografias não autorizadas. E caso haja algum prejuízo para a pessoa, ela vai pedir o ressarcimento na justiça, uma indenização. Então, o gabarito aí é a letra B, tá legal? Mas o que eu gostaria de frisar, mais do que o gabarito, mais do que isso, a gente já estuda lá no degrau, né, com excelentes professores e tudo mais. O que eu queria frisar mais aqui é que o candidato se atentasse ao seguinte, ó. Letra A, ilícita. Letra B, lícita. Letra C, ilícita. Letra D, ilícita. E letra E, ilícita. Então, é o seguinte, olha como é que ela trabalha com a psicologia do candidato. São 5 questões. 5 assertivas, perdão. 4 delas ilícitas e uma lícita. O candidato, quando vê aquilo, ele fala, não. Porra, não é possível. A banca não ia dar esse mole. Botar uma sim, 4 não, e a resposta ser um sim? Não é possível. Aí o candidato, ele não marca. O candidato fala, direito tem muita exceção, isso aí deve ter alguma exceção, como ele era músico, alguma coisa. Não. Aí o candidato não marca o sim. Não marca a letra B, que é lícita. Vai achar que é ilícita, né? Porque tem mais opções de ilícita, né? Exatamente, porque ele vê... na verdade, não são mais, né? 4 ilícitas e uma lícita. O candidato, ele não marca, cara. Ele não marca. Cara, assim, na sala de aula, a gente vê nitidamente. A gente explica isso aqui, aí o candidato fala, mas peraí, cara, não é possível. Assim, né, a banca não ia dar esse mole, assim, e às vezes ela trabalha na psicologia do candidato. É aquilo que eu comentei aí, assim, ela trabalha ali na psicologia excelente exemplo, excelente exemplo, muito bom. Bem legal, mas então, de qualquer forma, a resposta é a letra B, né? O pessoal aí que tiver alguma dúvida, a questão é a letra B. A gente não está aqui fazendo bem, justificando a resposta, a ideia não é essa. Mas eu posso justificar também, ó. Sim. Porque a biografia não autorizada ela é permitida no Brasil. Tá? Por quê? Porque não cabe nenhum tipo de censura e nem exigência de licença. Está lá no artigo 5º, inciso 9º da Constituição. E caso... mas professor, e caso tenha algum prejuízo aí para a pessoa? Não há o menor problema. A pessoa ingressa no judiciário e tenta uma reparação desse prejuízo. Esse é o entendimento aí do Supremo. Você vê que até nem é uma coisa só letra de lei. É um entendimento jurisprudencial, como a gente havia falado, que a FGV gosta muito. Perfeito, exatamente. Então, só para o pessoal entender aqui, que não é somente uma correção de questão, a ideia aqui é tentar mostrar como é que a banca, né, elabora suas questões para você não cair em eventuais pegadinhas, né? E você entender como é que ela tenta ali direcionar o seu pensamento, direcionar o seu entendimento sobre a questão. A gente pode passar para a segunda? Pode, sim. O escopo do programa é traçar o perfil da banca, né? Exatamente. Hoje a gente vai traçar o perfil, esse que é o objetivo. Então, vamos lá. Opa, acabou que não foi para a questão número 2. Deixa eu botar aqui. Agora sim, questão número 2. Professor, pode ir aí.
para quem pensou assim, ó, a última questão eu botei de delegado. A primeira, essa, ó, técnico judiciário. É uma questão de segundo grau, entendeu? Para quem acha assim, não, mas de terceiro. Não, ó, questão de segundo grau, tá? Questão de segundo grau e requer um entendimentozinho um pouco maior. Não é aquela banca letra de lei, como a gente já havia falado, né? Vamos lá, ó, questão 2, ó, também 2021, né, de agora, né, pouquíssimo tempo, TJ técnico judiciário, segundo grau só. A lei federal XX impôs aos brasileiros que viessem a ser convocados a necessidade de cumprir determinada obrigação em caráter gratuito junto a uma estrutura estatal de poder durante alguns dias a cada biênio. Aquele que exercesse essa atividade seria beneficiado com 2 dias de folga no trabalho, enquanto os que se negassem a atuar teriam restringidos determinados direitos. João, ao ser convocado, informou a autoridade responsável que a atividade era incompatível com os dogmas de sua religião, de modo que não poderia exercê-la. À luz da sistemática constitucional, João, aí vamos lá, ó, você vê, isso aqui, ó, a gente estuda muito na sala de aula, artigo 5º, inciso 8º, né? É o que a gente chama de escusa de consciência, objeção de consciência ou imperativo de consciência. Ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa, filosófica ou política, salvo se os invocar a presumir de obrigação legal dos impostos e não cumprir a prestação alternativa, houver a dupla recusa, né? Então, assim, aqui a gente pode ver claramente que se fosse uma outra banca mais literal, como FCC, AOCP, Selecom, FUMARC e outras aí, ele colocaria ali uma letra de lei e colocaria para o candidato marcar. Aqui, ó, como a gente falou, a FGV, você vê, ela traz sempre um probleminha, ela traz sempre um estudo de caso, ela traz sempre um cotidiano. Para quê? Para tornar a questão longa, tá? Para o candidato ter que ler, interpretar. Talvez aí venha esse ranço aí do português, né? Eu sempre falo para os candidatos, no direito é muito importante, na FGV, que você se atente no português de interpretação. O candidato que é ruim na interpretação, ele não consegue fazer uma boa prova, tá? Uma boa prova de direito na FGV, porque ela requer uma interpretação. Então, assim, na letra A ele fala, independentemente da religião, não está obrigado a atender a convocação, pois o seu trabalho não seria remunerado. Não tem nada a ver com esse negócio de trabalho não seria remunerado, não é por aí que se responde. Aí, letra B, somente deve sofrer restrições em seus direitos caso se recuse a cumprir prestação social alternativa fixada em lei. É o nosso gabarito, letra B. Por quê? Porque ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, filosófica ou política, salvo se os invocar para eximir de obrigação legal dos impostos e não cumprir a prestação alternativa, ou seja, se ocorrer a dupla recusa, é o que ele faz ali. Rapidamente, o rapaz faz 18 anos, ele tem que servir o exército, ele vai lá e diz que não vai servir porque ele é budista, e a religião não permite, ou ele é pacifista, e a sua filosofia de vida não permite ficar em lugar com armas. Aí passam para ele a prestação alternativa, que qual é? Por exemplo, descascar batata. Ele diz, não posso porque minha preguiça não me permite. Então, ocorreu o quê? A dupla recusa. E aí ele pode ser privado. Gabarito letra B. Na C, devem sofrer restrições em seus direitos, salvo se a religião exigia mais de 10 anos. Olha aí. Aí agora ela começa a inventar um monte de coisa que é bem característica da FGV. Ela 10 anos, porque ela sabe que colocando data, colocando o candidato, será que é 10? Será que não é 10? Ela tenta, de qualquer jeito, enrolar o candidato. Na D, deve sofrer restrições, pois a laicidade do Estado impede que ele se exima, nada a ver, ele mistura lá o conceito de Estado laico, né? E letra E, não deve sofrer, porque a crença religiosa apresenta como manifestação da dignidade da pessoa humana. É o que eu estou te falando. Agora, ele não fica na letra de lei. Ele ultrapassa isso para tentar enrolar o candidato. E, mestre, tem uma outra situação aqui que, pelo menos eu, como candidato, eu, como leigo aqui no assunto, não entendo nada de direito constitucional, mas só em ler a questão, eu reparo o seguinte, olha,
tanto a primeira questão, tanto a letra A como a letra C, a letra D também, que fala de laicidade, e a letra E fala de religião. A única que não fala de religião aqui é a B, né? Também, então, assim, dá a entender que a resposta tem alguma coisa a ver com religião, né? Exatamente. Ela tenta, é aquilo que a gente falou na primeira questão, né? Ela tenta enrolar o candidato Cara, hoje em dia, concurso público, eu sempre falo, concurso público é uma guerra. E assim, hoje em dia, para você passar no concurso, não basta você saber a matéria. Você tem que saber a matéria, mas você tem que estar preparado para mecânica de prova, psicologia de prova, pegadinha de prova. O tempo de prova também é muito importante. Por isso eu volto a frisar esses cursos de simulado que a Degrau sempre oferece. E os alunos, quando chegam ali no final, que era para estar com gás maior, às vezes, não vou fazer o simulado. Eu falo, cara, tá maluco, o simulado é a cereja do bolo, cara. Você tem que fazer, porque é ali que você vê como é que tá. É ali que você apara as arestas e tudo mais, né? Então, mas a gente sabe como é que funciona. Mestre, quer fazer mais um comentário dessa segunda ou posso passar para a terceira? Não, pode passar para a terceira. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a terceira. Deixa eu só trazer para cá para você poder ler melhor. Pode ir. Já foi, ó. Terceira. Vamos lá? Essa aqui já é uma questão também que, embora seja muito letra de lei, né, sem todos os candidatos que estudam para qualquer tipo de concurso em direito constitucional, estudam esse inciso do artigo 5º, né? Embora seja uma prova de delegado, mas poderia cair aí em qualquer prova, até de técnico, estaria habilitado para fazer com certeza absoluta. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui um minutinho é o seguinte, ó, o candidato, mesmo que ele vá fazer uma prova de segundo grau, ele não precisa escolher questões só de segundo grau. Muito pelo contrário, tá? Às vezes, ainda te digo o seguinte, tem provas, às vezes, que de segundo grau são tão ou mais difíceis quanto a de terceiro. Porque, às vezes, a concorrência é maior no segundo grau e ele precisa eliminar mais candidatos. Tá? Então, assim, o candidato não precisa fazer com isso. Se tiver dentro lá da sua matéria, dentro do que você está no seu edital, pode fazer, não tem problema nenhum. Tá legal? Vamos lá. Maria, servidora pública estadual, durante o expediente, dirigiu-se ao setor de protocolo da repartição em que atuava. E ali deixou um pacote a ser remetido ao destinatário pelo serviço de envio postal da administração pública. Em razão das características do pacote e do receio que contivesse alguma substância ilícita, foi travada intensa discussão entre os servidores que ali atuam sobre a possibilidade ou não de procederem à sua abertura. À luz da sistemática constitucional, os servidores concluíram corretamente que... O que ele está querendo aqui abordar? Você vê, é um artigo 5º, inciso 12, né? É a inviolabilidade de correspondência. Todo aluno de qualquer concurso, seja do concurso mais básico ao concurso mais difícil, mais elaborado, todo aluno estuda o artigo 5º, inciso 12. Inviolabilidade de correspondência, comunicação telegráfica, comunicação telefônica e dado telefônico. Só que na FGV, olha o perfil da banca FGV. Ela não coloca assim, de acordo com a Constituição, pode-se violar a correspondência. Claro, para o aluno responder, não. Ela não facilita a vida do candidato. Ela sempre... Para que facilitar se a gente pode complicar? Não é isso? Então, a FGV, o que ela faz? Ela coloca um textozinho, ou seja, Maria, ela é servidora, ela vai lá e bota um pacote no serviço de envio da repartição dela. E a galera pega esse pacote, né? A galera pega o pacote e fala assim, esse pacote é meio suspeito. Pode abrir, não pode abrir? O que a gente pode fazer? Aí a discussão vem isso. Quando a gente estuda lá no artigo 5º, inciso 12, a gente tem que dividir a inviolabilidade do direito. Primeiro eu vou fazer do que não está aqui, né? Que é o que mais complicado dos alunos, da comunicação telefônica. A comunicação telefônica ela só pode ser, né, violada por ordem judicial, tá legal? E é uma reserva de jurisdição qualificada, ou seja, ela é uma ordem judicial que não é para qualquer coisa. Tem que ser uma ordem judicial e ainda para um dos outros dois requisitos, que é investigação criminal ou instrução processual penal. Já agora o que fala a questão, que é o quê? A inviolabilidade da correspondência, né? Comunicação telegráfica e dados telefônicos. Nesse caso, a gente pode abrir como? Pode abrir por
ordem judicial, e aí para qualquer coisa, porque não é uma reserva de jurisdição qualificada, é apenas uma reserva de jurisdição, ordem judicial, ou por preceito legal, ou seja, quando a lei autoriza. Tá legal? E, obviamente, em ambos os casos, com consentimento da pessoa que postou. Se eu postei, eu digo que posso abrir. Por exemplo, imagina que liguem para a Maria. Maria, olha só, tem o seu pacote aqui, a galera está preocupada. Tem algum problema se a gente abrir? A Maria fala, não, pode abrir, mas olha só, embala direitinho depois, hein? Mas pode abrir, não tem problema, pode abrir, sem o menor problema, tem o consentimento daqui postou. Então, relembrando, como é que a gente pode abrir esse pacote da Maria? Ou com consentimento dela, ou por ordem judicial, ou quando a lei disser que pode, preceito legal. Tá legal? E aí, a gente vai ver, poderia abrir o pacote, pois o sigilo da correspondência não pode legitimar prática ilícita? Não. Nem sabe se tem uma prática ilícita. Tá legal? Então, é uma possível, uma suspeita. B, somente poderia abrir o pacote contra a vontade, porque se tiver vontade do requerente, sempre pode abrir, mediante a autorização judicial, considerando o sigilo da correspondência. Olha a pegadinha nessa questão. A autorização judicial pode, mas onde que ele mata a letra B para ela estar errada? No somente. Quando ele fala somente por autorização judicial, não. A gente sabe que lei também pode autorizar. Aí o gabarito, a letra C, somente poderia abrir o pacote, olha só, contra a vontade, mediante autorização judicial ou nas hipóteses previstas em lei. Gabarito, letra C. A letra D é mais ou menos o erro, né? A pegadinha que ele usa na B. Somente pode abrir na presença do remetente e tudo mais? Não. E letra E, não pode abrir de nenhuma forma. Então, gabarito, letra C, para a gente ver a característica da FGV. Tudo que a gente falou lá, que o Luiz perguntou, a FGV ela trabalha enunciados grandes, ela não entrega o ouro de uma forma fácil para o candidato, sempre tem um textinho e tudo mais, e ela também trabalha ali com maldade às assertivas, somente fazendo um texto maior, trabalhando dessa forma. Então, assim, a FGV ela é uma banca, tá, mais capciosa, ela é uma banca que exige mais atenção, exige mais estudo do candidato. Mas não é uma banca bicho-papão, aí como o Luiz colocou no começo da pergunta. Ele fez, não, bicho-papão não diria que é, não. Mas é uma banca que exige, sim, mais atenção, mais estudo, mais resoluções de questões do candidato. Perfeito. Quer fazer mais um comentário sobre essa questão ou posso descompartilhar? Não, pode descompartilhar, sim. Acho que... Então, show de bola, mestre. Olha, excelente aí as suas explicações. Essa eu teria acertado, hein? Essa eu teria acertado, teria chutado entre aspas, né? De forma um pouco consciente essa questão. É isso também. Posso falar um segundinho do que você falou? Sim. Às vezes a pessoa fala assim, chutada. Não é chutar. Porque, às vezes, chutar é tipo Mega Sena. Você vai botar o 4, o 7, o 15. Quando você já tem um pré-conhecimento, o que a gente chama de feeling, né? É uma dedução, inferência. Você vai trabalhando, e é válido também, porque o aluno ele quer marcar o X no lugar correto. O aluno quer ser doutor em Direito Constitucional. Isso a gente passa muito nas aulas da Degrau, tá? A gente não quer fazer o aluno doutor em Direito Constitucional, em Civil, Processo Civil, Administrativo. Não. A gente quer que o aluno marque o X no lugar correto, que é o que ele quer, tenha o contra-cheque, tenha a estabilidade e seja feliz. Esse é o nosso intuito, né? Isso aí. Mestre, muito legal, foi muito boa essa entrevista com você. Você realmente aí falou sobre as características da banca e demonstrou na prática como é que a banca cobra, né? Então eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para todos os candidatos que terão em breve que realizar provas de concursos organizados pela FGV. Primeiramente, gostaria de agradecer, tá? Muito obrigado aí pelo convite, pela confiança no nosso trabalho. Gostaria de deixar um abraço para todos aí, para os amigos, alunos aí que estão assistindo. E deixaria um conselho. Se tratando de FGV, é muito mais importante ainda a resolução de questões antigas e a realização de simulados. Porque a FGV é uma banca bem capciosa, é uma banca que exige bem do candidato. A gente acabou de ver que ele tem que ter uma malícia, tá legal? E outra coisa, português é muito importante. Se
se porque é junto ou separado, se tem crase, se não tem, mas pelo menos na questão de interpretação, tá? A FGV ela exige muita interpretação dos candidatos. E se prepare para provas longas, tá? A FGV sempre tem a característica de provas um pouco mais longas que as outras bancas, tendo necessidade de se fazer bastante simulado, né? E dessa forma treinar para esse tipo de prova. Perfeito, mestre. Professor, muito obrigado pela sua participação. Foi fantástica aí a sua análise sobre as provas de Direito Constitucional da FGV. Eu tenho certeza que os nossos alunos e também os nossos futuros alunos que estão assistindo esse vídeo aqui gostaram muito das suas explicações e vão se sentir aí muito mais confiantes em resolver provas dessa banca. E eu quero também agradecer a todos vocês que estão acompanhando o Super Dicas aqui no canal do YouTube da Degrau Cultural. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, né? E se você ainda não está inscrito no nosso canal, ative agora mesmo o sininho aí do lado, né? Assim, toda vez que um novo vídeo for ao ar, você vai receber uma notificação. Não deixe também de acompanhar as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Telegram, o blog de notícias também da Degrau Cultural e o podcast Hora do Concurso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu! Um abração, galera. Fica com Deus.